queridos telespectadores do Jornal Virtual. Eu, Sara Gonçalves, advogada na área constitucional, convidei mais 3 advogadas, Ayla Mota, Beca Nieja e Lídia Torres, para falarmos um pouco sobre a organização político-administrativa do Estado. E para iniciar, irei comentar aqui. O principal critério adotado na Constituição Federal de 1988, nesse tema de organização política, é o princípio federativo, que é o critério ordenador da organização político-administrativa do Estado. O que diz é o princípio federativo? Que existe uma descentralização do poder político, uma ordem jurídica central e ordens jurídicas parciais. A ordem jurídica central abrange todo o Estado Nacional e ordens jurídicas parciais abrange a circunscrição dos entes federativos. E a junção dessas duas ordens forma a terceira ordem jurídica. Agora, irei passar a palavra para Ayla Mota, que irá nos explicar um pouco mais sobre formas de Estado. Boa noite. Eu me chamo Ayla e hoje iremos abordar a respeito de formas de Estado. A forma de Estado está relacionada com a distribuição de poder político em razão de algum território, de forma que a existência ou não da descentralização dará o tom da opção realizada pelo poder originário. Poder originário que estruturou o Estado. Em alguns países, haverá um único centro emanador de comandos decisórios, com a consequente convergência do poder em um núcleo único e central. Em contrapartida, em outros países teremos uma pulverização no exercício do poder político, de modo que a descentralização será a nota marcante da composição política. Olá, me chamo Rebeca Nieja e vim aqui falar para vocês um pouco sobre a tipologia de forma dos estados. Em primeiro plano, eu vou falar um pouco para vocês sobre o Estado unitário. Na Constituição outorgada de 1924, fomos estruturados como um Estado unitário, ou seja, tínhamos unidades administrativas, não prevendo a Carta Constitucional a possibilidade de delegação de poderes legislativos às divisões provinciais. Era natural a adoção desse modelo, já que estávamos ligados há mais de 3 séculos a Portugal, o país de organização descentralizada, que teve experiência como federação e até os dias atuais ainda se diz Estado unitário. Com isso, é válido ressaltar que sua nota marcante é a centralização política, pois o poder encontra-se enraizado em um único núcleo estatal, do qual emanam todas as decisões. É a forma básica de organização política, cuja característica essencial é a centralização de poder por um único homem ou órgão. Bem, já sobre o Estado federado, é a forma de Estado na qual existe descentralização do exercício do poder político, estando esse pulverizado em mais de uma entidade política, todas funcionando como centros emanadores de comandos normativos e decisórios. E o que é essa descentralização no exercício do poder político? Essa divisão não é apenas administrativa, mas constitucional normativa. Isso significa que as entidades federadas não são, nos direitos da Suprema Corte norte-americana, apenas subdivisões políticas da nação e que os governos estaduais não são nem escritórios regionais, nem agências administrativas do governo federal. Nesse sentido, cada entidade possuirá competências para estabelecer sua organização política própria. A doutrina ainda aponta outras formas de Estado, criadas para dar conta de diferentes modos de organização política, que se aplicam no direito comparado. Nesse contexto, temos o Estado regional, típico da Itália, assemelha-se ao Estado unitário na medida em que não possui descentralização política, mas somente descentralização administrativa. Temos o Estado autonômico, que é típico na Espanha, tal qual o regional é marcado pela inexistência da descentralização política e existência da descentralização administrativa e legislativa. E a confederação, formada pela União de Estados Federados,
igualmente tratada por meio de tratados, podendo até eventualmente adotar uma Constituição. Boa noite, eu me chamo Lídia Torres e hoje eu tô aqui para explicar um pouco sobre a classificação das federações. As federações, elas podem ser classificadas de 5 diferentes formas, que seria de acordo com a sua origem, com a concentração de poder, com a repartição das competências, com a equiparação das desigualdades e as esferas integrantes da federação. Então, as federações podem ter 2 tipos de origem, que é por agregação ou por segregação. No caso da origem por agregação, é quando estados nacionais se unem em prol do vínculo federativo e abrem mão da sua soberania individual e transferem para a coletividade, ou seja, ele forma uma federação e ele passa a ser um ente autônomo dentro dela, não é mais um ente soberano. Na segregação, ocorre quando há o desmanche do Estado para a formação da federação e a principal característica é a descentralização do poder. No caso da concentração de poder, a gente tem 2 formas. Pode ser centrípeta ou centrífuga. Centrípeta é quando as atribuições dos entes federativos estão mais voltadas para o plano federal, estão mais no centro. E das centrífugas é quando essas atribuições estão mais divididas entre os entes regionais, no caso para fora, como o próprio nome sugere. Quanto à repartição das competências, ela pode ser dual ou cooperativa. A dual é quando essas ações dos entes federativos elas são exercidas de forma isolada e independente. E a cooperativa, como o próprio nome sugere, é quando essas atribuições são exercidas de forma conjunta entre os entes federativos. Quanto ao equacionamento das desigualdades, ela pode ser simétrica ou assimétrica. No caso da simétrica, ocorre quando essas atribuições elas são divididas de forma equânime entre esses entes federativos. E a assimétrica se dá porque, quando há muita discrepância regional, a gente não vai ter essa equivalência entre os entes federativos. Então, a gente diz que essa é uma federação assimétrica. E no caso das esferas integrantes, a gente pode ter de 2º ou de 3º grau. O de 2º grau é para quando a formação do Estado ela só é consolidada com uma ordem judicial primária e uma ordem judicial regional de 2º grau, no caso. E no caso do 3º grau, é quando a gente tem também a intervenção dos municípios, que passaram a ser entes federativos com a Constituição de 1988, e eles também vão interferir nesse plano. Voltando com a matéria, agora eu trago a federação dentro da Constituição do ano de 1988. Então, a nossa federação, ela tem a sua origem por segregação, porque ela é fruto do desfazimento do Estado e ela é composta por a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. A União, ela é um ente autônomo e central que tem grandes atribuições administrativas, legislativas e tributárias. Como grande destaque do papel da União dentro da nossa federação, a gente tem a capacidade dela de representação do Brasil num plano internacional. Mas a gente tem que ressaltar também que a União e a República Federativa do Brasil são coisas diferentes. Como eu havia dito, a União ela é um ente federativo autônomo, ao contrário da República Federativa do Brasil, que é um ente soberano, e elas não assumem a mesma pessoa jurídica. Quanto aos Estados-membros, eles são a concretização dessa descentralização de poder. E também eles assumem um papel de ente federativo autônomo dentro do Estado Federativo Soberano. Quanto aos municípios, a gente tem que eles entraram agora como entes federativos através dessa Constituição de 1988, antes eles não eram considerados entes federativos, e eles são considerados entes autônomos e de tríplice capacidade. Essa tríplice capacidade dos municípios, ela se dá através da sua capacidade de autogoverno, auto-organização e auto-administração, através das leis orgânicas, das eleições para representantes do executivo e do legislativo, no caso dos prefeitos, vice-prefeitos, e também da sua capacidade de exercer as suas atividades administrativas, tributárias, legislativas, de forma independente. Quanto ao Distrito Federal, eles também são considerados entes autônomos e de tríplice capacidade, assim como os municípios, mas eles têm as suas peculiaridades, por serem também a sede de todos os órgãos do poder.
elas se dão através de, por exemplo, no caso dos municípios, os representantes do executivo seriam os prefeitos e vice-prefeitos. Já no caso do Distrito Federal, a gente teria governadores e vice-governadores. A gente também teria os deputados distritais. No caso, as leis orgânicas também atuariam juntamente com as leis distritais e outras peculiaridades que atuam dentro do Distrito Federal. Boa noite, um fato urgente que acabou de surgir. Sobre os estados, no artigo 18, no parágrafo 3º, ele diz sobre os estados. Os estados, eles podem incorporar-se entre si, ou seja, a fusão de dois estados. Eles podem subdividir-se, ou seja, a divisão de um estado em dois ou mais. E eles podem desmembrar-se para anexarem a outro. Uma parte de um estado virar uma parte de outro. Eles também podem formar novos estados, ou seja, estados independentes. E podem sim também formar território federais. No Brasil não temos territórios federais, mas é possível a formação de territórios federais, de acordo com o artigo 18, no parágrafo 2º, que informa como é possível todo este processo. Os requisitos para que seja possível essa incorporação, subdivisão, desmembramento ou formação de novos estados que primeiro tem que ter aprovação da população diretamente interessada, ou seja, as pessoas daquele estado, elas vão votar por meio de plebiscito se são a favor ou contra tal mudança. Digamos, aprovou, a população é a favor. Então, isso vai passar ainda pelo Congresso Nacional para ver se sai uma lei complementar para a formação de tal estado. Vale lembrar também que é passível das oitivas da Assembleia Legislativa dos estados envolvidos. Ou seja, antes da aprovação no Congresso Nacional, o Congresso Nacional pode pedir uma oitiva, ou seja, uma reunião para escutar as Assembleias Legislativas, para saber se eles apoiam ou o que eles acham. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as vedações constitucionais. A Constituição Federal veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos a igrejas, supervisioná-los e embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Os entes federados que integram a República Federativa do Brasil também não podem adotar oficialmente uma religião, uma vez que fazem parte de uma federação laica ou não convencional, que se caracteriza pela total separação entre igreja e Estado. É igualmente vetado aos entes federados recusar a fé aos documentos públicos e que os entes da federação não podem criar distinções entre brasileiros. Há atribuições de funções aos entes federativos. É um elemento essencial do princípio do federalismo. Por quê? Porque no federalismo ocorre uma descentralização do poder político e os entes federativos são dotados de capacidade e precisam de atribuições. E cabe à Carta Maior, que no caso é a Constituição, dizer qual é a atribuição de cada um. E o princípio que norteia essa atribuição é o princípio da predominância de interesses. O que quer dizer esse princípio? Que a União fica com o que lhe interessa, os estados com o que lhe interessa, e os municípios com o que lhe interessa, ou seja, a predominância de interesses do que interessa a cada um. O modelo adotado pelo Brasil é o modelo americano, e existe duas formas de efetivação, que é a horizontal e a vertical. A horizontal, cada um faz isoladamente, cumpre sua atribuição, e a vertical é cada um, vai um cooperando com o outro nessas atribuições. As competências da União. As competências da União são basicamente enumeradas no artigo 21, 22, 23 e 24 da nossa Constituição,
Ela ainda ressalva que não é somente nesses artigos, mas basicamente é mais nesses aí. O artigo 21 fala sobre as matérias exclusivas, que diz respeito a matérias que não podem ser delegadas, que devem ser cumpridas exclusivamente pela União. O 22 fala sobre as privativas de cunho legislativo, que diz respeito a funções que podem ser delegadas, mas possuem 3 requisitos. Requisito formal, que só pode ser por lei complementar. Requisito material, que pode ser delegado apenas questões específicas. E requisito implícito, que diz que deve ser benéfico a todos e incluindo o Distrito Federal. O artigo 23 fala sobre as matérias comuns, ou seja, que podem ser cooperadas por todos os entes federativos. O artigo 24 fala sobre legislativos concorrentes, e diz respeito a onde a União faz a normatização geral e os estados a normatização específica. Os estados, as competências dos estados são matérias exclusivas estaduais, ou seja, o que não compete, o que não está para a União fazer no artigo 21 e é dissociado dos interesses locais, cabe ao Estado. E também cabe ao Estado legislativas privativas, que diz respeito a temas que não são da União nem do município, como transporte intermunicipal. E cabe ao Estado também o gás canalizado por meio de medida provisória. Compete aos municípios legislar sobre assuntos locais, complementar lei estadual e federal quando preciso e questões administrativas. Ao Distrito Federal compete tanto questões estaduais quanto questões municipais. Ele fica ali entre um estado e um município, ele tem competência dos dois. Espero que vocês tenham gostado do nosso jornal virtual, espero que tenham aprendido e estamos à disposição para tirar dúvidas ou questões sobre esse assunto, porque é necessário que a população esteja consciente da sua Constituição, para que não ocorra inconstitucionalidade sem que a população perceba.